Um certo jovem pastor de um campus estava muito preocupado, mas ele parecia perturbado quando interrogado por Patricia Hebron sobre se ele estava orando por direção a Deus sobre aquilo que ele estava fazendo. Sua resposta foi: eu nem sei se Deus atende mais as nossas orações, eu nem sei mais como orar. Ele estava construindo a sua igreja, estava edificando um povo, mas ele parece que estava fazendo com a sua própria força, com a sua própria habilidade, com os seus próprios recursos, deixando de lado o recurso principal para a edificação da igreja, que é Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular para todos aqueles que precisam construir a sua vida, a sua casa, a sua família. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 26 de abril de 2025 e o nosso tema hoje é forte e bom. Aquele jovem estava edificando o seu ministério, a sua igreja, na sua própria força, nas suas próprias condições, e estava rejeitando, nesse caso, o próprio Deus. Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra angular. A Bíblia diz que ele já foi rejeitado pela sua própria família, foi rejeitado pelos judeus, conforme é escrito no livro de João, capítulo 1, e o versículo de número 1. Até mesmo hoje, igrejas rejeitam a Cristo como a pedra de esquina, quando a pedra como pedra angular. Aí eu tenho um conselho para você, meu irmão, minha irmã. Não tente edificar a sua vida, seu lar, sua casa, sua família, sua igreja, seu ministério, deixando de lado o que é mais essencial, que é Cristo, como a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular de uma casa, de uma família, de um ministério. Vamos para frente? Agora nós vamos lá para o capítulo 23 e 24 de 2 Samuel. Hoje nós vamos terminar o livro de 2 Samuel. Mas hoje eu fiz ao inverso, hoje nós vamos logo para o Novo Testamento. A Bíblia traz aí a história do homem chamado Zaqueu. Zaqueu significa honesto, alguém que é correto, alguém que é honesto. Porém, há muitas pessoas hoje que atribuem a Zaqueu um título muito sério, um título de ladrão. A Bíblia diz que Jesus ia passando na cidade de Jericó, e lá Zaqueu era um homem pequeno, de baixa estatura, e ele queria conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele, por ser pequena estatura, não conseguia ver, no nível da multidão, então ele corre e vai até um sicômoro, sobe em cima daquele pé de árvore chamada sicômoro, e lá de cima ele consegue ver quem era Jesus. Só que antes dele ver quem era Jesus, Jesus já o tinha visto. Quando chega debaixo da árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Até o nome de Zaqueu Jesus sabia. Irmãos, mostrando aí mais uma vez que Jesus é Deus e que ele tem algo chamado onisciência e onipresença. Onisciência, que ele conhece e sabe todas as coisas. A onipresença, que ele está em todo lugar. Então ele estava acompanhando Zaqueu quando ele teve a intenção, a atitude de subir naquela árvore. Jesus, ele sabe o que você precisa, ele sabe onde você anda, ele sabe onde você está, ele sabe onde você mora, ele sabe o seu endereço. Deixa eu me falar uma coisa aqui. Às vezes vem coisa quando a gente está falando assim que dá um treco assim, a gente foge um pouco do assunto. Mas o intuito aqui é de trazer uma palavra clara, sem corte, sem nada. Há muito tempo atrás, mais ou menos uns 12 anos atrás, eu estava pastoreando uma igreja no estado de Espírito Santo. E um dia um homem pregou na igreja e ele disse: olha, irmão, hoje eu quero trazer uma revelação. E essa revelação foi um homem que teve e tal, e ele disse que era para em todo lugar que eu for contar essa revelação. A revelação que ele trouxe foi que os irmãos comprassem muito azeite, comprasse muito óleo, comprasse muita vela, porque estava para vir um grande tempo, ia escurecer tudo, e Deus ia mandar uma escuridão, ia mandar um troço do céu para a terra, e a casa que tivesse aqueles azeites ungindo os umbrais da porta, não precisava ficar preocupado. Quando ele terminou de pregar, eu era o pastor da igreja, eu disse: irmão, compre azeite. Não, irmão,
Não compre azeite não, pelo amor de Deus, só compre azeite para colocar na salada. Sabe por quê, irmão? Deus, ele é onipresente e onisciente, ele sabe a tua casa, ele sabe onde você mora, ele te conhece. Se ele mandar um troço do céu para a terra para matar todos os ímpios e defender a tua casa, ele vai defender. Deus, ele não erra, ele sabe o endereço e a casa de cada um. Então naquele dia, ele falou para Zaqueu: hoje me convém posar em tua casa. Vai na casa de Zaqueu e lá tem um jantar abençoado. E lá Zaqueu se dispõe e diz: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Depois Jesus conta aí a parábola dos talentos. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele saiu. O texto diz que aquele homem ele saiu da sua província para a capital da província e lá ele seria ungido rei. Só que antes dele ir ser ungido rei, ele pegou o seu dinheiro e deu recurso a um, a outro e a outro. Só que quando ele vai ser ungido rei, algumas pessoas da cidade fazem aí uma carta de independência dizendo: nós não queremos que ele reine sobre nós. Só que ele vai, quando ele volta, ele agora é rei. E quando ele é rei, não tem quem diga assim: eu não quero que você reine sobre mim, né? É a gente dizer assim: fulano de tal não é o nosso presidente, não é meu presidente. Não é porque não é. Porque você não votou nele? Não tem como, né? Ele acabou, né? Até que se prova o contrário, até que entre um outro no lugar, nosso presidente continua sendo esse aí, tá bom? Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz que aquele rei volta, o reino dos céus é semelhante a esse homem que foi consagrado rei, volta agora. E a Bíblia diz que quando ele vai pedir conta do dinheiro que ele tinha dado para aquele servo. O primeiro vem e diz assim: Senhor, está aqui o dinheiro, rendeu 10 vezes mais. Ele disse: muito bom, você vai ser líder sobre 10 cidades. Aí o outro trouxe e disse: Senhor, está aqui, rendeu 5 vezes mais. Aí ele disse: muito bem, você vai ser líder sobre 5 cidades. Aí o terceiro disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, colhe onde não planta e tal. Aí ele disse: está aqui teu dinheiro de volta. Aí ele disse: se tu soubesse que eu era um homem duro, planto, colho onde não plantei, por que tu não desse o dinheiro ao banqueiro para quando eu voltar colher com juro, né? Pega o dinheiro dele e dá àquele que tem 10, né? Porque aquele que tem será dado mais, aquele que não tem, até o que tem será tirado. Aí depois ele disse: agora traz aqueles que não querem eu reinando sobre eles e matem a todos. Eita, difícil, né? Chegamos aí ao capítulo 23 de 2 Samuel, capítulo 23. Os irmãos lembram que capítulo 22 o reino já estava meio estabilizado, né? E Davi louva ao Senhor. Davi faz um hino muito lindo. Eu chamaria 2 Samuel de um salmos, né? 2 Samuel 22 de um salmo muito lindo. E a Bíblia diz que agora no capítulo 23 vem as últimas palavras de Davi. Davi começa agradecendo a Deus: eu sou o homem que Deus escolheu. Deus escolheu a minha família para reinar sobre Israel. Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus me deu vitória. É um salmo muito lindo aí do salmista Davi. É mais um salmo não. Pode ser até um salmo também, 2 Samuel 23. E ele começa agradecendo a Deus por todas as bênçãos. Ele chega a dizer: o Espírito do Senhor falou por mim. O Espírito do Senhor estava comigo, a sua palavra estava na minha boca. E Davi louva e engrandece a Deus. Em seguida aí, nós encontramos uma lista dos guerreiros que Davi tinha. Davi tinha 30 guerreiros. E no meio desses 30 guerreiros, 3 se destacou. O nome desses 3 era Josebe-Basebete, Eleazar, filho de Dodô, e Samar, filho de Ageu. O que esses homens fizeram para que ficaram na lista, né, no topo da lista? A Bíblia diz que Eleazar, filho de Dodô, certa vez ele guerreando contra os filisteus, de uma só vez, ele matou 800 homens em uma batalha. Josebe-Basebete matou 800 homens em uma batalha. Aí Eleazar, filho de Dodô, uma certa vez ele guerreando, a espada grudou na mão dele, ele não conseguia soltar a espada. Todos fugiram, mas ele ficou lá e segurou a espada e matou a todos. Samar, filho de Ageu, diz que um dia na batalha todo o exército também fugiu
Ele ficou sozinho e Deus lhe deu vitória, matando todos aqueles seus inimigos. Irmãos, Deus é um Deus tremendo. Quando Ele levanta alguém para guerrear, a guerra está ganha em nome de Jesus. Esses 3 guerreiros, diz que Davi um dia estava na caverna de Adulão se escondendo, e um dia Davi disse: ai, que me dera tomar um pouco da água da cisterna de Sião. Eles ouviram Davi falando isso e disseram: o rei quer tomar água? Quer, vamos buscar. E saíram arriscando a própria vida para buscar água para Davi. Os valentes eram tremendos. Aí a Bíblia traz os últimos versículos do capítulo 23, traz 37 valentes de Davi. Olha, eram 30, mas a lista traz 37. E sabe quem era? Na lista daqueles 37 guerreiros, sabe quem estava lá? Urias. Urias era um homem guerreiro, valente de Davi, e Davi fez aquela covardia. Que coisa, não? E quando a gente vai lendo a Bíblia assim, a gente vai lendo a Bíblia contínua, a gente vai olhando coisas assim, vai descobrindo muita coisa nova. Urias, eu pensei que Urias era um soldado fraquinho, sabe, porque Joabe colocou ele na frente, mas ele era um dos valentes de Davi. Finalizando agora o livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 24. Davi mandou contar o povo, Davi mandou fazer um recenseamento. Conte o povo, conta quantos soldados temos, quantos soldados nós temos aqui em Israel e em Judá. E a Bíblia diz que Deus não gostou nada disso. Era mais ou menos o seguinte: eu quero saber quantos soldados eu tenho para quando eu estiver na guerra, né? Aí a Bíblia diz que isso não agradou a Deus. Joabe vem e diz: Davi, para que contar o povo? Aí Davi disse: não, pode contar. E ele saiu contando. Tinha 800 mil homens de Israel e 500 mil homens de Judá. Um exército de 1.300.000 homens. Aí a Bíblia diz que Deus fica irado contra Davi. E Davi reconhece, diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei. Aí Deus manda Natã, profeta, diz: Davi, Deus manda tu escolher 3 coisas, das 3 uma. 7 anos de fome para a nação de Israel. Segunda coisa, 3 anos sendo perseguido por seus inimigos. Terceira coisa, que tenha uma praga de 3 dias. Aí Davi disse: Senhor, é melhor cair nas tuas mãos do que na mão dos homens. Manda os 3 dias de praga. Eita, o celular caiu aqui. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. 3 dias de praga. Aí a Bíblia diz que no outro dia começa a praga de manhã. Morre 70 mil homens. 70 mil homens morrem. E quando esses 70 mil homens morrem, Davi fica apavorado, Davi fica preocupado. E a Bíblia diz que o anjo da morte chega em Jerusalém. Quando ia destruir Jerusalém, Deus disse: basta, para. E o anjo parou e ficou na eira de Araúna, no plantio de Araúna. E Davi viu o anjo da morte lá. Eita, o nosso Deus, irmão, é um Deus de visão, Deus de mistério. Quando Ele quer revelar as coisas, Ele revela. E a Bíblia diz que Davi está lá vendo o anjo, e ele corre, Natã corre lá também e diz: Davi, levanta agora e faz um altar ao Senhor lá na eira de Araúna. Ele corre lá com os soldados lá, corre lá com alguns homens sacerdotes, vai lá e diz: Araúna, a gente veio aqui para fazer um sacrifício a Deus, para parar essa praga. Araúna diz: a terra está tudo aí, os bois estão aí, está tudo. Aí ele disse: não quero nada de graça. Eu não quero sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Quanto que é? Pagou pelos bois, pagou pela terra, pagou pelas madeiras, pagou por tudo, fez um sacrifício. Quando ele acabou de fazer o sacrifício, a Bíblia diz que a praga cessou lá na terra de Israel. Há muitas pragas que vêm nos lares, nas famílias, e as pessoas não sabem como cessar a praga. Há uma praga que está escrita lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Leia lá. A Bíblia diz que por causa disso repreenderei o devorador. O dízimo, a não devolução do dízimo é uma praga, sabia? Há muitas famílias que não dão dízimo, mas não conseguem fazer tudo, estão endividados.
Há muitas pessoas que não dão 10% do seu dízimo. E com esses 10% eles não conseguem pagar toda a sua conta. Às vezes a conta de água está atrasada, a conta de luz está atrasada, o telefone foi cortado e daí por diante. É uma dívida daqui, é uma dívida dali, é um perrengue, é dívida no banco, é dívida daqui, é dívida dali. Irmão, isso é uma praga que chega na sua casa. Isso é uma praga que está sobre o seu lar, sobre a sua família. Irmão, tire 10%. Deus já te deu 90% para você trabalhar. Faz o cálculo. É como se você pegasse uma pizza com 10 pedaços. Olha, você pega uma pizza redonda com 10 pedaços e Deus diz: eu quero um pedaço dessa pizza. Aí você diz: não, a pizza toda é minha. Aí você come tudo da dor de barriga. Para que adiantou? Então, irmão, Deus te dá 90% para você trabalhar. Cuidado, tire a praga da sua casa, tire a praga do seu lar. Pegue, para você ter um cálculo melhor, uma pizza de 10 pedaços, uma pizza de 10 pedaços, coma os 9, deixe um, o Senhor quer participar contigo. Um grande abraço, Deus abençoe. Cheguei num lugar que não tinha nada a ver, né? Mas é porque é pastor é dinheirista. Não é isso não, é que eu quero que Deus tire a praga que está sobre o seu lar, sobre a sua família. Grande abraço a todos, amanhã tem mais, Deus abençoe.